Olá pessoal, eu sou a professora Jussara, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre divisão. Foi um pedido de uma amiga para estar gravando sobre o conteúdo de divisão e vamos lá. Então vamos lá. Essa é a minha página, ficou bonitinha, né? Então vamos lá. Então o conceito de divisão. Divisão é repartir uma quantidade. Então divisão a gente vai repartir, a gente vai dividir, a gente vai distribuir uma quantidade. Tá? Então, assim, a gente tem sempre que pensar nisso. Então, a quantidade que vai ser repartida é o dividendo. O número de partes que se obtém é o divisor. A quantidade que corresponde a cada parte é o quociente e o que sobra é o resto. Então, vem comigo para a gente entender isso melhor. Então, a gente tem uma divisão muito simples aqui, de 15 dividido por 5. E a gente vai pensar na tabuada do 5. Na tabuada do 5 existe algum número que vezes o 5 dá 15, tá? Porque a gente vai dividir em 5 partes. Então, vamos pegar de novo o meu relógio. Então, vamos pegar aqui, pegar aqui o meu ponteiro. Aqui. Então, vamos pensar assim, eu tenho quantas bolinhas aqui? Vou fazer 15 bolinhas com vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 15 bolinhas aqui, ok? Vou pegar essas bolinhas e vou dividir com 5 crianças, né? Então, aqui eu tenho o João, a Maria, o Pedro, o Joaquim e a Bianca. Então, cada criança vai receber quantas bolinhas? Então, cada criança vai receber 3 bolinhas. Por quê? Porque 3 vezes 5, 15, tá? Então, 3 vezes 5, 15. Então, a gente vai fazer a subtração. Como eu peguei essa quantidade toda e distribuir para as crianças, então eu vou fazer 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, a gente tem 0 como o quê? Como o resto. Então, não sobrou nenhuma bolinha para nenhuma criança, ok? Então, o 15 é o dividendo, que era a quantidade de bolinhas que eu tinha. O 5 é o divisor, é para as crianças, né? Quantas crianças eu tenho. 3 é o quociente, ou seja, cada criança recebeu 3 bolinhas. E o resto é o que sobrou. Sobrou alguma bolinha? Não. Porque olha lá, cada criança recebeu 3 bolinhas. Eu gosto de sempre estar mostrando para vocês através de exemplos, porque fica mais fácil da gente entender e pensar na distribuição. Eu uso muito o termo dinheiro, que fica mais fácil, porque dá para a gente entender. Ficou horrível esse daqui, mas tudo bem. Dá para a gente entender no concreto. Como a matemática é uma ciência muito abstrata, então a gente tem que trazer ela para o concreto para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então eu tenho aqui que se o zero é o resto da divisão, essa divisão é exata. Então eu tenho 15, que é o meu dividendo, é igual a 5 vezes 3. Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Essa daqui é a prova de que a minha divisão está correta. Próximo caso. Então, eu tenho 426 dividido por 4. Então, agora já ficou mais difícil eu fazer 426 bolinhas. E a divisão é a única operação matemática que a gente sempre vai começar da esquerda para a direita, porque a gente tem sempre que pegar a maior quantidade para começar a fazer essa divisão. No caso, a gente vai começar com a centena, que é o 4. Então, eu vou olhar para o 4, vou ver. Eu sempre tenho que pensar, ele tem que ser maior ou igual ao meu divisor, tá? Então, o 4, no caso, ele é igual ao 4. Então, se eu for pensar na tabuada do 4, eu tenho o quê? 4 vezes 1, 4. Então, o que se eu pegar 4 bolinhas e dividir para 4 crianças, cada uma vai receber uma. Se a gente for pensar mais a fundo, no caso,
Eu não estou fazendo uma divisão por 4, eu estou fazendo uma divisão por 400. Mas por que a gente usa o 4? Para ficar mais fácil para a gente entender, para ficar mais fácil, ser muito mais próximo da nossa realidade, ok? Então, a casa da centena, ela vai indicar que aqui eu tenho 400, tá certo? Então, aqui a gente vai pensar sempre no valor relativo. Para a gente fazer a divisão, a gente vai observar o valor relativo, tá? Só que quando a gente for mesmo pensar e falar assim, é 4 dividido por 4, a gente vai usar o valor absoluto, porque é um valor menor para a gente estar fazendo essa divisão. Fica mais fácil se eu tiver que fazer bolinhas para desenhar, tá? Ou qualquer outro tipo de desenho de uma maneira concreta. Então, o meu dividendo é 426. O divisor é o 4. Então, a gente vai lá na centena. Então, a gente, em vez de ficar falando 400 dividido por 4, a gente vai falar 4 dividido por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo o 2 da dezena. Abaixei o 2 da dezena. Só que o 2, ele é menor que o 4. Imagina, eu tenho 2 balas para dividir para 4 crianças. Eu não consigo fazer isso. Então, quanto dá isso? Dá 0. Eu não vou fazer essa divisão, porque a gente ainda está aprendendo só os números naturais. A gente está fazendo divisão de números naturais. Lá na frente, a gente vai entender que o 2 dividido por 4, a gente vai conseguir encontrar. Mas neste momento é muito importante a gente entender que no conjunto dos números naturais, a gente não vai ter essa divisão. Então, quer dizer que 2 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 0. E aí sim eu vou abaixar o 6 da unidade. Ops, vamos lá então. Então, eu tenho 26 dividido por 4. 26 dividido por 4 dá quanto? Então, a gente vai pensar lá na tabuada do 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então ele está entre o 24 e o 28. Então, qual é o menor? Então, é o 24. Então, é 4 vezes 6. Então, vocês podem perceber que agora eu não tenho somente um aqui, eu tenho 106. Lembra que eu falei para vocês que a gente pensa, existe o valor relativo, mas a gente tem que pensar na divisão na hora de fazer. A divisão a gente pensa no valor absoluto para ficar menor. Olha o 106 aqui aparecendo, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 4, 24. Fazendo a subtração. Então, 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Apareceu o resto, o nosso quociente é o 106 e sobrou 2 de resto. E como que a gente faz para provar que isso é uma verdade? Então, a gente monta. Essa divisão, ela é uma divisão inexata, porque a gente tem um resto diferente de 0. E aí isso fica assim, 426 é igual a 4 vezes 106 mais 2. Então, todas as vezes que eu quiser provar que o que eu fiz está correto, eu vou fazer o quê? O divisor vezes o quociente mais o resto. Na anterior, a gente não ia fazer mais 0, porque se eu fizesse, vamos voltar aqui, volta tudo isso, aqui. Se eu fizesse aqui mais 0, também daria 15, então não tem essa necessidade. E aqui, o que acontece? Sobrou 2. Se eu não somar o 2, eu não tenho o resultado, eu vou achar 424, e 424 não é o meu dividendo, o meu dividendo é 426, então não se esqueçam de sempre, na prova real, provar que aquilo que você fez está correto e sempre estar colocando, somando o resto. Então, vamos para uma situação problema. Em um passeio, inscreveram-se 142 meninos e 194 meninas. Essas pessoas foram distribuídas em 8 grupos. Então, a gente tem duas situações. Eu tenho um grupo de meninos e um grupo de meninas, tá? E essas pessoas juntas, elas foram distribuídas. Então, olha lá, juntas, adição. Distribuídas, divisão. Então, eu vou fazer duas operações para responder a pergunta que é: quantas pessoas ficaram em cada grupo? Então, primeiro eu estou falando de juntas, elas se inscreveram, meninos e meninas, certo? E como que eu sei que eles
que eu quero saber o valor total? Porque a gente tem ali na segunda frase escrito assim, essas pessoas vão ser distribuídas. Então, quer dizer que meninos e meninas a gente vai juntar, a gente vai somar, para depois, então, dividir. Então, a gente vai fazer a adição primeiro, para saber qual é o total de pessoas, meninos e meninas. Depois, a gente vai fazer a divisão. Então, vem comigo. 2 mais 4, 6. 4 mais 9, 13. Subiu 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, eu respondi a minha pergunta? Não. Eu estou na metade do problema. Eu descobri quantas pessoas vão para esse passeio. Agora eu quero saber quantas pessoas ficarão em cada grupo. E aqui ele está falando que são 8 grupos. Então, eu vou pegar esse valor de 336 e dividir por 8. Vamos pensar assim, olha o 3. Esquece o valor relativo. Vamos pensar no valor absoluto dele. Então, o 3. Ele é maior ou menor que o 8? Ah, ele é menor, né? Então, a gente vai pedir ajuda pro outro 3, pro 3 da dezena. Então, eu tenho 33, ok? Vamos pensar, então, só no valor pequeno para ficar mais fácil, tá? Então, na tabuada do 8, que número vezes o 8 chega muito próximo do 33? Ah, então, a tabuada do 8, eu tenho 8, 16... 8, 16, 24, 32 e depois 40. Ah, então eu tenho entre o 32 e o 40. Qual é o menor? É o 32. Então, que número vezes o 8 dá 32? O 4. Então, 4 vezes 8, 32. 33 menos 32 dá quanto? Dá 1. Vou abaixar o 6 da unidade. Então, na tabuada eu tenho 16 agora. Na tabuada do 8 eu tenho 16? Tenho. 2 vezes 8, 16. Então, 16 menos 16, 0. Então, em cada grupo, né? Desculpa, em cada grupo vão ficar quantas pessoas, né? Em cada grupo ficarão 42 pessoas. Próximo. O preço de cada ingresso de um teatro é de R$5. O valor arrecadado numa apresentação foi de R$4.020. Quantos ingressos foram vendidos? Então, olha só, eu sei que um ingresso custa R$5. Quantos ingressos foram vendidos para eu chegar nesse montante de R$4.060? Então, eu tenho um todo, tá? Que é o valor, que é o montante total de dinheiro, e eu quero saber quantos ingressos foram vendidos. Então, a gente vai fazer uma divisão. Eu vou pegar o 4.020 e dividir por 5. De novo, vamos pensar sempre no valor absoluto do algarismo. Então, aqui eu tenho 4. O 4 é maior ou menor que o 5? Ah, é menor. Então, a gente vai pedir ajuda para o 0. O 0 que está lá na centena. Então, na tabuada do 5 tem 40? Tem 40, Jussara. E que número vezes o 5 vai dar 40? Ah, é o 8. Muito bem, 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Abaixo o 2 da dezena. Ops, o 2 é pouco. Então, vamos lá retomar. Eu tenho 2 balas para dividir para 5 crianças. Eu não sei fazer isso ainda, né? Então, como que eu faço? Então, se eu tenho 5 balas para dividir para 8 crianças, eu não consigo. Então, quanto que eu vou dar para cada criança? 0. Eu vou ficar com as 2 balas para mim. Brincadeira, gente. Continuando a nossa divisão aqui. Então, eu vou abaixar, depois que eu coloquei o 0, indicando que 2, tá? Dividido por 5 é 0, aí sim eu vou abaixar o 0 da unidade. Eu tenho 20. Na tabuada do 5 eu tenho 20? Tenho. Então, vamos lá. Que número vezes o 5 vai dar 20? Ah, é o 4. Então, 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá 0. E aí, qual é a nossa resposta? Foram vendidos quantos ingressos? 804, ok? E por hoje... E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu fiz especialmente para minha amiga Valéria, que pediu. E se vocês tiverem sugestões, pode mandar, que eu preparo com muito amor e carinho para vocês. E se inscrevam no meu canal, compartilhem com os amigos, deem joinha e coloquem nos comentários o que vocês têm achado dos nossos vídeos, tá?
Então, sempre estou aceitando todas as sugestões. Um beijo no coração de todos e até mais!